ao vivo e gravado pela Ocidental, radiofm.org. Estamos ao vivo também pela rede ocidental.radio.br. Estamos ao vivo também pela americaweb.minharadio.fm. Não é verdade? Estamos totalmente ao vivo, diretamente aqui da nossa América Rádio FM. Já estamos aqui ao vivo. Só estou fazendo um ajustezinho aqui rápido, mas já estamos ao vivo, já estão vendo vocês, já estão ouvindo a minha voz, não é verdade? E aqui eu estou com o Luciano também no T-Weaver, que é o controle remoto da nossa rádio. Luciano, meu amigo, você que é da família maravilhosa aí, o que é que você acha de fofoca, Luciano? Fofoca, Luciano, fofoca de domingo, Luciano, é complicado, de domingo, fofoca, meu Deus do céu, não é coisa de Deus, fofoca, não é coisa de Deus. Luciano é da nossa família, hein? É o nosso produtor, tá me ouvindo aqui, tá dando risada lá. Fofoca, brincadeira, rapaz, sei lá, na faculdade eu vejo, doutor Flávio, me disseram que fofoca, um professor te cabia até notificação extrajudicial, né? Mas não deixa pra lá, né? Fofoca de domingo em família, cabe então notificação extrajudicial. Coisa moderna, nos Estados Unidos parece que cabe, né? Também. Vamos pra frente, né? Concorda comigo? Qual é o antídoto da fofoca? Vamos lá, vamos continuar. Hoje nós estamos aqui, meus queridos, muito boa tarde. Estamos aqui com algumas notícias que eu tenho visto aí nos meios de comunicação. Eu ainda não vou falar porque não estou autorizado. Ele está comigo em Brasília, não vou falar porque não estou autorizado, mas você vê que às vezes tá comigo trocando o zap aqui, está em Brasília. Às vezes se acusa uma pessoa, né, doutor Flávio? E quando você for ver, o processo diz completamente diferente daquela acusação que a mídia fez. Então precisa uma apuraçãozinha da mídia, né? Nesse sentido, né? Para evitar esse tipo de acusação. Em breve teremos aí um furo de reportagem, uma surpresa aí, com referência a isso. Estou em contato aqui com uma pessoa que está se sentindo lesada por informação na mídia que não corresponde à verdade dos fatos e tem o direito de se defender. Mas vamos então para frente. Vamos ao meu amigo Itaílson. Nosso programa está atrasado, Itaílson. Nosso programa ficou toda terça-feira às 15 horas, aqui na rua General Labatu, número 76, né? Um anexo, né, da nossa rádio, nosso link. E do lado aqui nós temos o escritório, que eu um grande abraço para o meu amigo, doutor João Vaz, doutor Flávio Novaes, um escritório atuante, um escritório que vai ter o programa também Pergunte ao Advogado, também, que será às 17 horas. 15 horas é o programa do nosso amigo Itaílson. Peço desculpas hoje pelo atraso, pode ter sido oriundo de fofoca ou não, mas eu peço desculpa pelo atraso, certinho, então, isso, hein? Mas o programa já está no ar e Itaílson hoje traz uma novidade muito boa. Doutor Flávio também já viu aí, é um decreto do presidente da República, e eu digo a vocês aqui, vou fazer só uma introdução rápida, né? Eu não sou assim apaixonado por um político, por um partido de forma, né, doutor Flávio, de forma a ficar totalmente apaixonado. Eu sou assim muito frio e analiso, tem pontos bons e pontos negativos, né? O governo Bolsonaro tem pontos negativos, porém pode ter pontos bons. O governo Lula tem pontos negativos, tem pontos bons. A gente não se apaixona totalmente, tem pontos bons. Não existe isso, né? Nenhum ser humano tem pontos bons. Governos têm pontos bons e pontos ruins, né? E o governo Bolsonaro, eu pessoalmente, é um direito que me assiste falar, eu sou adepto do armamento. Eu acho que a gente tem uma sociedade que o cidadão tem direito. E mais ainda, sou mais adepto ainda do armamento feito pelo oficial de justiça, né? Que ele é uma profissão de risco, conforme eu já venho estudando aqui, é uma profissão de perigo. A gente já está estudando isso aí, já está analisando isso aqui já há várias semanas, a gente está vendo isso, e a gente pode dizer que não é possível que o oficial de justiça não fique com meio para se defender, com um instrumento de defesa, evidentemente para casos de necessidade, para casos de violência, né? Ele tem que ter esse meio. É uma profissão de risco, ele tem que ter esse meio. Doutor Flávio, com a palavra para fazer a abertura dos trabalhos para o nosso amigo Itaílson, para ver esse decreto de porte de armas, né,
para o oficial de justiça, que eu já digo logo de antemão que eu sou favorável. Eu vou discordar de Vossa Excelência. Isso é muito bom, essa discórdia. Por entender que, na verdade, eu acho que você talvez disponha muito mais, né, os servidores, em especial o oficial de justiça. Ele passa a ser alvo, muito embora ele possa utilizar como meio de defesa. Nós não temos a cultura da arma. Isso é que é o grande problema. Nos Estados Unidos existe uma cultura de arma. E nem por isso essa cultura ela deixa de ser questionada. É muito comum, eu vi recentemente uma reportagem em que os meninos, né, os garotos estavam indo para a escola com uma pasta à prova de bala. Olha a gravidade do que é andar com a arma. Ou seja, as mães estavam comprando mochilas à prova de bala porque nos Estados Unidos é comum a cada vez acontecer aqueles atentados em séries que chocam todo o país. Então eu discordo em relação à utilização de arma. Eu acho que arma, você ao mesmo tempo que sugere uma proteção, né, do servidor, vamos dizer aqui no caso específico do oficial de justiça, pode também levar ele a uma vulnerabilidade. Imagina ele chegar em um bairro da capital para fazer uma citação e as pessoas saberem que um oficial de justiça já pode estar armado. Aquela arma vai virar objeto de cobiça dos malandros. Então aquilo que poderia trazer uma certa segurança talvez traga uma exposição ao risco maior. Eu acho que não se combate a violência armando a população. Eu acho que esse não é o caminho que a gente deve percorrer. Eu acho que a violência a gente tem que buscar mecanismos de reestruturação da própria sociedade. A arma vai gerar mais violência, até porque eu não vejo como um ponto fundamental para o momento do país que nós estamos vivendo hoje necessidade de ter se aprovado esse decreto, que já é objeto de questionamento sobre a sua constitucionalidade. Será que essa lei não estaria sobrepondo, né, a lei federal? Né, já é um ponto de decreto, será que não estaria invadindo a seara da lei? Essa já é uma discussão que já está sendo levantada e que o Supremo também vai ter que enfrentar. Então, fica essas minhas considerações iniciais, né, passando a minha ótica, né, para aquilo que eu consigo visualizar. Sou totalmente contrário ao armamento da população, por entender que não é um mecanismo de diminuir a violência. Pelo contrário, você vai expor, né, muito mais as pessoas a uma situação de violência, até porque também nós temos aqui a cultura de que tudo é possível ser resolvido, né? Nos Estados Unidos a gente sabe que a lei ela opera de uma forma muito eficaz. E aqui é o contrário, todo mundo no subconsciente acredita na impunidade. Então, esses pontos aí ficam as minhas indagações e minhas considerações iniciais, e aí passo a bola. Eu vou passar a bola primeiro para o doutor Tiago Freitas, fazer as considerações, e depois a gente vai ver aqui qual a posição realmente do nosso amigo presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça, Thailson. Com você a palavra, doutor Tiago. Antes de tudo, dizer da minha alegria de poder estar contribuindo com o programa, né, com a discussão de tamanha relevância social. Mas eu quero, de licença também, para discordar do apresentador, Que já passou a ser minoria. E acompanhar... Por enquanto. Vamos ver a votação final. Acompanhar a posição do Dr. Flávio, porque realmente esse superarmamento populacional ele não vai gerar mais tranquilidade. Isso é fato. Isso vai gerar o potencial de dano à sociedade é muito maior. O potencial de dano à sociedade é muito maior com o armamento do que sem o armamento. E essa cultura do armamento estadunidense, por exemplo, não é uma cultura que tem mostrado bons resultados, como bem referiu aqui o Dr. Flávio. E a pretexto, né? Eu adiro integralmente ao que ele disse, a pretexto de salvaguardar a integridade física dos oficiais de justiça,
com o seu armamento, na verdade estaremos vulnerabilizando ainda mais, porque aquele sujeito que, porventura, queira se esquivar da obrigação a qual o Poder Judiciário está lhe imputando por intermédio do oficial de justiça, poderá já recebê-lo com uma hostilidade maior, que pode deflagrar um conflito que inexoravelmente vai recomendar, vai desembocar num prejuízo para o oficial de justiça e talvez até, não diria nem raramente, mas muito provavelmente as pessoas do entorno, uma eventual troca de tiros, enfim, porque o oficial de justiça armado terá que fazer uso da arma. Né? E isso, o prejuízo é muito maior. Como o oficial de justiça tem a missão de entregar o mandado, se porventura o sujeito não quiser receber, o oficial de justiça volta outro dia, informa que o sujeito não quis receber a notificação, a intimação, a citação, e isso vai consequentemente, de algum modo, poder até pesar contra o indivíduo que não recebeu a informação do oficial de justiça. De modo que já há uma estrutura que constrange o destinatário da informação da justiça a receber o oficial de justiça sem precisar desse armamento, que é uma forma de constranger, de possivelmente proteger, mas que na prática acaba implicando penso eu, num prejuízo maior. Então, ponderando aí, né, só pesando o que seria mais conveniente, eu entendo, como o doutor Flávio bem expôs aqui, que não é prudente armar os oficiais de justiça, como também não é prudente armar advogados, já agente de trânsito, agente de trânsito. Né? O agente de trânsito, ele lida com uma situação conflituosa bastante acirrada. Então, no trânsito, as pessoas tendem a ficar mais excitadas, mais nervosas, e, consequentemente, o oficial, um agente de trânsito armado, não só ele se vulnerabiliza, como também vulnerabiliza as pessoas que estão no entorno. Então, armamento, eu penso que nunca não é o caminho, em hipótese nenhuma. Né? Acho que a população desarmada, eu tenho convicção disso, a população desarmada está mais segura do que armada. Em especial, até mesmo as pessoas que sabem fazer uso de armamento, elas estão mais vulnerabilizadas do que as que não fazem uso. Inclusive, eu só a título de exemplo aqui, eu tenho vários amigos oficiais de polícia, militares, policiais civis, e alguns deles me referem que não andam armados, mesmo tendo porte. Né? Eles não andam armados, usam a arma apenas no serviço, porque o armamento no cotidiano, para eles, eles entendem que é mais prejudicial do que o não armamento. Ele está trazendo aqui, mas acho que naturalmente ele não vai querer se expor nesse nível. Mas isso que eu estou referindo é verdadeiro, e como fazem os oficiais de justiça, eu gostaria. Meu querido amigo Itaílson. Boa tarde a todos. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. E obrigado, Martins, por dar a oportunidade de debater com quem é importante. Eu adoro isso. O ponto que eu quero falar sobre o decreto é o seguinte: está praticamente já pacífico de que ele não vai se manter. Praticamente assim. Não pelo caso dos oficiais de justiça em si, mas pela abrangência que ele tomou. Mas, como eu vou falar do meu cargo, eu vou cortar o decreto e falar apenas do meu cargo nesse momento. Fala do decreto também. Não. No caso específico do oficial de justiça, porque eles abordaram uma linha de raciocínio que eu vou mostrar que eu acho que o decreto não foi entendido para vocês chegarem nessa linha de raciocínio. Primeiro, o decreto, ele nada mais é do que a retirada
de um poder que foi dado ao delegado da Polícia Federal, que simplesmente não queria saber que eu passei em todas as fases para atingir o porte. Eu tinha que passar na parte psicológica, eu tinha que passar na parte de habilitação, eu tinha todos os pré-requisitos, todas as certidões, entregava tudo a ele. Por exemplo, 18 horas. Eu tenho todos os pré-requisitos e eu sou oficial de justiça. Hoje não, mas simplesmente 18 horas. olhava para sua cara e me indeferia. Não indeferia com seu colega. Qual o critério que ele usava, ninguém sabe. Um colega recebe e o outro não. A gente fazia um investimento para a aquisição de uma arma, que não é pouca coisa. Eu acho o seguinte, o risco da arma maior é eu deixar minha arma em casa. Na rua ninguém tomou curso nenhum. Tenho acesso, quem não tomou curso nenhum. Entendeu? O que adianta eu comprar uma arma e eu tenho que deixar em casa? Vai que eu boto em um cofre e alguém desculpa o segredo do meu cofre. Quem está tendo acesso à arma é quem não tem treinamento nenhum, quem não tem capacitação nenhuma. Entendeu? Com relação ao decreto, ele não é para que o oficial de justiça trabalhe armado. Ele é exclusivamente para tirar o poder do delegado. Entendeu? Porque o que estava acontecendo é que o delegado estava interferindo. A verdade é o delegado precisava estar interferindo. Centenas de colegas tiveram que ligar com a segurança para poder conseguir o porte. Passando por todas as fases. Teve 5 anos, teve aprovação psicológica, aprovação técnica no uso da arma, e é interferido. E o que problema? A arma, como eu estou dizendo, não é para se trabalhar. Eu não vou chegar para você dizer assim, está citado, assim. Eu não vou dizer isso. A arma é minha para eu, quando me sentir ameaçado, usar. O magistrado tem direito ao porte e ele não chega para você na sala de audiência e faz, faça um acordo. Ele faz isso. Não faz na sala de audiência. Desculpe, mas o juiz não está exposto a bandidos como vocês estão. Não, calma. O que eu estou falando é respondendo a linha de raciocínio. Já vamos virar essa votação pelo pé da carruagem, né? O que eu estou falando é respondendo a linha de raciocínio que eles colocaram aqui. A linha de raciocínio deles, de que a arma será utilizada para o trabalho. Não é isso. O que aconteceu foi o seguinte: Bolsonaro chegou e cumpriu uma promessa de campanha. Nós fomos a ele, na época que ele estava, tinha 16 anos, tramitando um pedido da gente que a gente perdeu o direito ao porte com a lei do desarmamento. Não sei se vocês sabem. O Estatuto de Desarmamento tirou nosso direito. A gente sempre teve. O Estatuto de Desarmamento fez de um dia para o outro, assim: você não tem mais porte. Porque antigamente era assim: você ia, o juiz assinava, você entregava na Polícia Civil e pegava o porte. E aí o porte passou a ser federal e transferiu para a Polícia Federal, cancelou todos os portes. Todo mundo perdeu o porte. O que é que aconteceu de lá para cá? A violência só aumentou, está tendo 60 milhões, lembrando, 60 mil assassinatos por ano. Tá tendo. O que é o problema do oficial de justiça? Não é na hora do cumprimento do mandado. O nosso problema não é esse. O nosso problema, sabe qual é? Eu simplesmente pegar, chegar para você e dizer: ó, você vai ter que obedecer isso aqui, ponto. Só que você entende que eu tenho o poder de dizer assim: eu vou lhe dar mais uma semana, não faça isso agora. E como eu não fiz, eu que sou o ruim. Como eu sou o ruim, você grava o meu rosto e eu esqueço quem é você, porque você é apenas mais uma pessoa que eu citei durante o dia. Entendeu? Quando chega amanhã, você me encontra no shopping e fica me olhando e eu sem lhe ver, eu não sei nem quem é você. Aí você pega e fala assim: ah, ele está fazendo um curso de informática aqui, ó, aquele palhaço. Amanhã ou depois você está me pegando na porta do curso. Entendeu? Colegas estão sendo agredidos, colegas estão sendo ameaçados, colega teve carro incendiada. Entendeu? Colega teve carro incendiada, recebido a tiro, colegas estão morrendo e a polícia não consegue descobrir por quê. Ah, isso parece uma tentativa de assalto. Entendeu? E ninguém descobre o que foi que aconteceu. Ano passado morreram 5 ou 6. Nunca descobre o que foi que aconteceu. Porque quem vai matar premeditado não mata de qualquer jeito. Entendeu? A liberação do porte que a gente solicitou e que foi feita através do decreto, da forma que eu acho que não vai ser aprovado, o decreto em si, se fosse só o nosso, podia ser até que passasse. Mas da forma como foi feita, não, eu acho que não passa. Deve cair todo.
e a gente vai ser prejudicado de novo. Mas a questão toda do porte é essa, retaliação. Um juiz, quando ele se sente ameaçado, se ele tem o porte dele, ele pega a arma dele e usa. Na hora que ele estiver no fórum, ele tem a guarda para dar segurança a ele. Se ele estiver do lado de fora, ele faz assim, ó, se eu vou morrer atirando. Entendeu? E no dia que o juiz se sente ameaçado, ele liga para... Aqui na Bahia tem o Gabinete Institucional de Segurança. Ele entra em contato com o gabinete e o gabinete aciona a equipe de policiais lá para poder fazer esse corte, caso haja necessidade. Entendeu? E a gente? A gente vai fazer o quê? Será que uma viatura da Polícia Militar vai ficar na porta de minha casa? Vai. Vai adiantar uma viatura na porta da minha casa quando eu sair para trabalhar na rua? Entendeu? Então o ponto que a gente está mostrando é que não é esse entendimento de vocês que a arma é para utilizar para trabalho, a arma é segurança. A minha segurança e outra, eu tenho que passar por todo o trâmite. Eu passo, no mínimo, para poder pegar um porte hoje, de 3 a 4 meses. Porque eu tenho que fazer o curso de tiro, eu tenho que ser aprovado no curso, eu tenho que ser aprovado no psicoteste, eu tenho que adquirir a arma depois do curso. Primeiro eu faço o curso, sou aprovado no curso, aprovado no psicoteste, para a Polícia Federal liberar a aquisição da arma, para eu esperar a arma chegar, para registrar a arma, para depois eu fazer a tentativa do porte. Posso falar? Entendeu? Não é uma coisa que é, liberou, saiu o decreto hoje, amanhã eu vou ali e compro uma arma. Não é assim. Veja bem. Uma coisa é você ter o seu porte, fazendo todo o procedimento, e você tem o seu porte, o outro colega tem, o outro ali tem também, 50% tem, 60%, 70%, 80% tem, mas quem sabe quem tem e quem não tem. Outra coisa é o decreto dizer que todo oficial de justiça tem direito a porte. Então, já se presume que vem um oficial de justiça armado. A probabilidade de estar armado é grande. Então, assim, o que é que diz a arte da guerra? A arte da guerra, se você é forte, você tem que demonstrar ser fraco. Se você é fraco, você tem que demonstrar ser forte. Imagine você chegar e dizer que é forte, porque você está armado. A presunção é que está armado. E você às vezes nem está armado, ou às vezes está armado, mas o que adianta você estar armado diante de uma situação de um crime organizado? Ótimo. Então, eu penso que é mais interessante que aqueles que queiram ter o porte possam ter, como todo cidadão pode ter o porte junto à Polícia Federal, sem estabelecer categoria, porque aí fica a incógnita, né? Não vincula a atividade necessária. Eu não sei se o senhor tem conhecimento. Eu acho que isso é Mas, negativo. eu não sei se eu tenho conhecimento. Mas eu e qualquer colega que entrar em qualquer área de Salvador, o dela estava para dar um exemplo da semana passada, que ele trabalha no caos. Não deixa chamar simplesmente, se eu entrar hoje, se a diligência fosse hoje, tem um colega que está no grupo aí que eu estou querendo levar aí para ele conhecer o que é a nossa realidade. Eu digo você, a gente vai entrar naquela rua, a primeira coisa que vai acontecer, vai aparecer uma pessoa de um lado do outro, com a arma na mão, vai tirar do carro e registrar. Já é assim. Então, já é assim. Você acha que o oficial de justiça, você acha que o oficial de justiça vai usar arma para trabalhar? Sabe o que a gente está querendo? Medidas de segurança dadas pelo Tribunal de Justiça. Dentro do Tribunal de Justiça tem, como eu estou falando, tem uma equipe da Polícia Federal, tem um coronel da Polícia Federal, dentro do Gabinete Institucional de Segurança, comandado por um coronel da PM, e tem lá major, capitão, todo mundo lá, uma equipe grande, tem equipe deles. Eles é que tem que dizer, para o oficial de justiça trabalhar com segurança, precisa ser feito dessa forma. Não sou eu, nem ninguém que não tem nenhum conhecimento na área de segurança que vai dizer como é que vai ser. Uma coisa eu tenho certeza, trabalhar armado, ninguém vai querer. Porque o que é que acontece? A gente mora numa cidade que ela é linda. A parte do turista é olhando para cá. Se você olhar para cá, você vê uma parte que não é turista ver. Em todos os bairros nobres, ao torno tem um lugar perigoso. E nós trabalhamos por área. Se eu vou na parte nobre, eu vou descer na favela também. Porque vai ter alguma pendência lá. Então jamais um oficial de justiça vai pegar. Porque ele sabe que ele vai estar na área nobre e na área que não vai ir. Se não quiser nem registrar.
Olha, eu sei que já vem armado. Não tem como você me identificar. A gente tem sido revistado, não é porque nós somos oficiais de justiça, somos porque nós somos pessoas estranhas. Qualquer um que entrar vai ser revistado. Agora você chegou, Não vai entrar. achou armado, achou armado. Você não é oficial, você é policial, você é X9. A primeira coisa que faz ixi, você vai ter que mostrar mandado, mostrar documento, mostrar crachá, pedir pelo amor de Deus, colega todo mundo tapa, pé. Entendeu? Você não agredidos. Você não agredidos. Simplesmente porque teve que cumprir o trabalho dele numa área que não é para entrar. Entendeu? Ninguém é louco para querer trabalhar armado, ninguém vai pegar e dizer assim, me buscar seu carro, me dê a carro. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Eu da rapidamente, por exemplo, de arma. Meu pai tinha uma arma, cara, com 22. Ele nunca usou. Nunca lá feia. E eu, quando todo mundo sabia qual era a minha curiosidade, pegar a arma. Por quê? Porque seu pai não podia portar. Pegava a Se arma. pudesse, você não poderia pegar. E ainda adolescente, com 13, 14, 15 anos, eles pagam no quintal da casa uma arma para ver isso aqui. Ou seja, olha o que eu quero mencionar. O que causa dentro de uma, pode causar dentro de casa. Graças a Deus nunca aconteceu mais. Mas poderia ter A regra que a Polícia Federal tem hoje é que para você ter um porte ou registrada ou só posse da arma, você tem que ter um local seguro para deixar ela. Entendeu? E o que o Bolsonaro mudou foi que o Bolsonaro ele aceita que você declare que você tem um local seguro. Se você não tiver, problema é seu. Mas você vai declarar que você tem. Você é maior, você é responsável pelos seus atos? É? Você é responsável pelos seus atos? Ou precisa de alguém que fiscalize você? Se você disser que você tem. Doutor Tainan. Tudo isso. Bora ver. Até agora estamos 2-2. Doutor Tainan. O voto feminino será o voto Minerva. Tá vendo? Vamos lá. Só por favor de você. Eu já fui educadora, estou fora da sala de aula, e é muito sério essa questão de você permitir que as pessoas andem armadas. A gente não está preparado para isso, a gente não tem educação para isso. Não, mas eu falo da questão do armamento como todo, no geral. O oficial, eu acho que precisa ver como eu acabei de te interrompendo na sua fala, eu acho que não deveria armar. Como o doutor falou, nem o oficial, nem os agentes da Dona Salvador. Eu acho que vocês não estão percebendo uma coisa. A gente de trânsito, a situação da gente de trânsito é muito mais delicada que a situação da justiça. A gente tem visto cada vez mais a polícia de trânsito a Trans-Salvador deixar de fazer as coisas. Não vai demorar para a Trans-Salvador trabalhar apenas em sinal quebrado. A sinaleira quebrou, o semáforo quebrou, a gente de trânsito chega. Só vai servir para isso. Porque é muito perigoso. Não tem como você expor uma pessoa a uma situação de risco constante como você expõe um agente de trânsito. Imagine aí, você abordar uma pessoa que você não sabe quem é, que o carro com película, cometendo uma infração. E armado mais seguro. Você tem a chance de se defender. Aí vai virar um bug bang. Você tem a chance de se defender. Agora, faz o seguinte, deixa o concurso lá para ninguém querer. E aí vira do jeito que tá. Porque hoje, sabe o que está acontecendo? Quando você bate o carro, eles não aparecem mais para registrar. Acabou o registro. Você que procurou mais. Sabe por quê? Por causa do risco. Por causa do risco. A gente chegou agora, a placa nova não tem lacre. Se você mandar fazer uma placa, o cara tirar a sua e botar no carro dele, bota uma facilidade, não tem placa, não tem lacre. A placa nova? A placa nova não tem lacre. Isso aí eu acho um Vocês absurdo. colocam aí. Mas colocam no lugar da gente, todos os carros da cidade com película, cometem uma infração e ele vai fazer o que vai deportar? Então, para que tem a gente? Bota os agentes tudo dentro de uma sala, olhando televisão e dando multa e você reclamando. Tomei uma multa. Vai servir só para isso.
A cidade hoje já está quase toda monitorada. Vai servir o agente de trânsito que está caminhando para trabalhar em semáforo quebrado. Porque não tem segurança. A gente tem que entender o seguinte: a gente vive num mundo extremamente violento, tem que combater a violência? Tem. Agora, se combate a violência, não sei de quem. Se fosse quem, a lei do Estatuto do Desarmamento tinha resolvido tudo. O cara sentou lá, assinou, no dia que ele assinou, no outro dia não morria mais ninguém. Doutora Lana agora. Doutora Lana, com a palavra. Não, eu estava me recordando de um caso, se eu não me engano, era um casal de policiais que aparentemente um menino, filho menor, matou os pais, acho que uma avó e ele mesmo. E ficou, até hoje, na verdade, para a dúvida sobre como foram essas mortes. Mas eles tinham a técnica, eles tinham tudo de guardar muito bem, o armamento. Mas aconteceu ainda assim. Eu acho que armar, genericamente, não seria o... Porque a gente não pode pegar a segurança pública e privatizar. A gente não pode... A autodefesa não pode ser dessa forma. Mas não pode ser dessa forma, com todo mundo podendo ter esse acesso. É difícil aplicar. Eu chego agora, você precisa do meu plano, precisa do seu e não por olho pago, não tiro. Ninguém puxa a roda. Juro por Deus. Faça um jogo de futebol, onde tiver só policial militar, todos armados, quem vai puxar a arma pública? Mas eles são policiais militares. A gente Ninguém pode puxa achar que não, é gente. cidadão. Ninguém puxa não. Civis. Ó, ninguém Não puxa lidam não. com isso no dia a dia. Vamos lidar com isso na Sabe o que é que acontece de pior? Se ele tentar brigar com você, quem vai ganhar? Se for sair não. Ele. Né? Então na hora que ele quiser, ele bate. É. Né? Você quer sentar a mão, ele bate? Mas aí eu vou Ele tirar bate? nele e ele Não, morre. responda a minha pergunta, ele bate? E se você tiver armado também? Você também não tem medo da arma dela, não? O exemplo mais clássico aí, veja só, o exemplo mais clássico, eu vou defender Thaís, o exemplo mais clássico aí é o seguinte: os Estados Unidos invadiu o Iraque. Por quê? Não, na época passada, né? Voltando ao tempo, né? Senão a gente, né? Os Estados Unidos invadiu o Iraque. Aí o que acontece? A Coreia do Sul, com esses testes, com essas coisas todas que ela está fazendo, pode ser até um blefe, pode ser até uma coisa, mas ela tem uma arma que chega nos Estados Unidos. Eu garanto a vocês que ele vai ter mais medo de invadir o Iraque. O ladrão, se você botar uma placa que sua casa você está armado, e outra placa que não esteja armado, o ladrão vai atingir a casa que não está armado. Por quê? Porque o ser humano, infelizmente, isso aí a gente pode estudar a nível de psicologia em behaviorismo. O behaviorismo é um comportamento humano. O ser humano, ele avança quando ele é mais forte e quando a pessoa outra é mais fraca. É natural, nós temos dentro de nós um lado animal, que é controlado, que é culturado, é controlado, existe um aculturamento da nossa cultura, não é? Social, não é? Mas nós temos esse lado animal. E aí a gente vai para aquela experiência dos 3 macacos, né? Que sobe a escadinha e tem a banana, né? O primeiro sobe, pega a banana e come. Os outros observam ele fazer isso, fazem também, come a banana e volta. O terceiro recebe um jato d'água, volta se tremendo para o seu lugar. O quarto, pela imitação seletiva de Albert Bandura, o quarto não vai. O quarto não vai. Nós estamos aqui falando de cultura, eu acho válido o doutor Flávio falar, mas uma coisa importante para a gente entender. A gente vai ter que fazer a cultura da arma no Brasil. Sabe por quê? Porque é o seguinte: se a gente não fizer do jeito que está a bandidagem, vai se virar um caos no país. No início, que a gente começar a ter os armamentos, eu posso ter uma série de contratempos, uma série de constrangimentos, até crimes mesmo. Mas depois isso tende a se acalmar. Mas o ser humano só respeita o outro sabendo que ele pode te atingir, que ele pode, ou então pela lei, certo? Quando a pessoa tem uma certa cultura, ela tem a lei. Porque sem cultura, nem a lei você respeita, porque você está vendo. O que aconteceu? Como é que diminuiu os crimes? Infelizmente, é verdade. Com educação, com cultura, todos os procedimentos têm que continuar. A educação é básica, né? Concorda? Agora, com punição. Na ponta, o cara matou, ele tem que ser punido.
Entendeu? Senão você vai ver, olha, o cara matou, não foi punido também, eu fazer, e por aí lá vai. Então, aí você tem a última ratio da punição, que eu considero que seja a última razão de ser, né? Evidentemente, que é a prisão, né? Lógico. A prisão do cidadão de bem, tirar o seu direito de ir e vir. Mas tem certos casos que não tem jeito. E nós vamos chegar a uma situação de incontrolabilidade. Isso não tem a dúvida, o Brasil está caminhando para isso. O armamento não é uma solução em si, mas é um meio da gente ter um controle. Se você quiser inicialmente colocar um porte de arma para o oficial de justiça, eu acho válido. O oficial de justiça, sabendo que vai no local perigoso, ele já não vai usar aquela arma. Entendeu? Entendeu? Ao contrário? Não. Eu vou lhe mostrar, Sabendo que vai no lugar. Eu vou mostrar o porquê não é. Vou mostrar o porquê não é. É o que eu estou dizendo, vocês estão confundindo as coisas. Todas as vezes que eu fui em um local perigoso, eu cheguei para o juiz e pedi ao senhor auxílio de força policial. Sempre tive isso. Entendeu? Sempre tive, não mudou nada. A única coisa que o decreto mudou, gente, foi simplesmente tirar o poder do delegado. Ponto. Porque o que tinha que acontecer? Eu tinha que dizer, eu sou oficial de justiça e corro risco por causa disso, disso e disso. O delegado olhava e disse assim, não concordei com essa alegação, não. E deveria. O outro colega fazia alguma outra alegação e eu concordei com essa. Deveria. O decreto tirou esse poder do delegado. A única coisa. Para o caso do oficial de justiça foi isso. É por isso que eu falei que o decreto ele abriu demais e vai acabar caindo. Se o decreto fosse só para o oficial de justiça, eu queria ver acontecer essa confusão. O problema é que o decreto pegou. Se você mora numa roça, você tem. E se você for advogado? Viu? O cara, o simples fato da pessoa morar na roça, ela ser advogado público. É porque não vai dar um porte de arma. No meio você passa por o pior de todos, caminhoneiro. Então você está dizendo o quê? Aí sim, o caminhoneiro mora onde? A boleia do caminhão. Aí você está dizendo que o caminhoneiro está armado. Agora, a mim você querer dizer, o oficial de justiça tem direito ao porte, ele está armado. Mas é uma presunção do bandido, daquele cara que está lá. Na hora que eu estiver trabalhando, eu não vou estar armado. Mas ele não vai saber. Ele vai me abordar como ele já me abordou todos os dias. Será que vai abordar ou vai chegar só atirando? Será que ele vai abordar com o mesmo grau de respeito? Que respeito que ele tem? Não, mas será que se ele não tem... Primeira coisa que ele me aborda sem saber que eu sou oficial de justiça e ele não tem nenhuma identificação. Mas ele não vai pegar a sua identificação depois? Primeiro ele já me abordou e já me registrou. Então ele vai verificar tudo. Por último, ele vai verificar a sua... Você vai gritar dizendo que é oficial, porque ele vai dizer que é polícia. A primeira coisa que o bandido faz quando aborda a gente, em todos os casos, é: polícia, você vai morrer. É só botar pânico mesmo. Você vai morrer. Aí você, não, eu sou da telefonia. Não, eu sou da Embasa, da empresa de água, companhia de água. Eu sou da televisão, por assinatura, entendeu? E aí vai mostrar, aborda todo mundo. Aborda todo mundo. Todo mundo. Se você entrar numa área dessa dominada, todo mundo. Você tem ideia? Eles dizem a gente assim, da próxima vez, porque a gente faz o seguinte, eu não entro aí, senhora, sem acompanhar um morador. Aí o morador vem buscar a gente e a gente desce junto com o morador para poder intimar um parente dele, tipo interdição, que é do interesse de todos. Então, mas eu tenho que ir lá. Aí o morador vem me buscar do lado de fora, eu entro a pé e sou abordado ainda assim. Aí o morador, não, tá comigo, é oficial. Eu não sei abordado. Entendeu? Então não vai acontecer isso que vocês estão falando, não vai acontecer, o posto não foi para isso. Entendeu? Todas as vezes que eu precisar fazer alguma coisa na área perigosa, eu vou fazer a mesma coisa que eu sempre fiz. E com a polícia. Não vai mudar, isso não vai mudar. O que a gente tenta mudar no Tribunal de Justiça é justamente essa situação de que o tribunal entenda que o nosso cargo não é perigoso, que o tribunal não reconhece. Se o tribunal reconhecesse, a gente tinha o porte através da nossa funcional. Aí seria o jeito que você está falando. Se ele tem direito na funcional, então ele está armado. O impedimento seria esse. Certo? Mas tem esse porém, quem é que vai identificar se eu não tenho identificação nenhuma? Eu não monto nada para você saber que eu sou oficial de justiça. Gente, vocês não sabem. Salvador, tem o carro que entrega cigarro está andando para escola. Não sei se vocês sabem disso. Não sei se você já viu isso.
escolta armada, um carro atrás com 4 homens armados, igual carro forte, para levar cigarro. Entendeu? Essa é a realidade que a gente está vivendo. E o problema da gente é que essas pessoas, por ter pouco esclarecimento, acham que eu sou o culpado daquilo que eu estou fazendo. Entendeu? E 60% dos oficiais de justiça não estão na capital. Então, estão expostos a esse tipo de risco que é o que eu estou falando, que é com as partes. Entendeu? Na hora do cumprimento do mandado, se a gente perceber que tem risco, a gente vai lá junto com a polícia e depois, gente. Depois. Aí o que é que acontece? Como disse a Martinez hoje, um colega está começando a ter surto depressivo. Porque exposição contínua, a situação de risco. Exposição contínua, trabalho todo dia. E aí o que é que acontece? Não, filhinha, a gente está com medo porque a gente não consegue nem sair de nossa casa. A cidade do interior. Sabe o que vai acontecer? O dia que você for sair para ir na feira e você ver aquela pessoa lhe olhando, você faz o quê? Eu tenho um alicate aqui, ó, para me defender. Não, você vai puxar. Eu tenho a chave do meu carro. Não, você sabe que ali ele não vem mexer com você, não. As pessoas temem as coisas. Ninguém é doido, não. Agora, lá vai você ficar exposto. Você deixa de ir para a igreja porque naquela igreja o pai de uma criança que você fez a busca e apreensão disse que vai lhe matar e frequenta a mesma igreja. Você já deixa de ir para a sua igreja. Você já não compra carne no mesmo açougue porque toda vez que você entra no açougue, o funcionário do açougue é a pessoa que você intimou. Você, na escola do seu filho, tem um pai de uma criança que diz que vai lhe pegar, que vai fazer, vai acontecer. Que vida é essa, gente? Que vida é essa? Aí você vai dizer a mim que o Estado vai resolver? Vai fazer o quê? Vai botar um PM no meu bolso, que na hora que eu precisar eu aperto o PM, pula no meu bolso e pensa, pare! É assim que vai acontecer. Eu não sei que vida é essa. Sabe o que vai acontecer no futuro? Não vai ter servidor público, não. Porque o cara tem que ser muito louco para ter esse servidor público. A gente já está vendo casos aí, como se falou, de policiais sem querer andar armado. Não é por nada, não. Sabe por quê? Ele é consciente de que se ele usar a arma, ele vai espinhar. Entendeu? É mais seguro. É mais seguro ele pedir pelo amor de Deus, ele não morrer do que ele se salvar matando o bandido. Será que ele se salva? Às vezes sim. Às vezes. Não. Vamos entrar A nessa. chance de se salvar é ótimo. maior sempre. Eu queria ver essa estatística. Eu queria pegar a pessoa que fez essa estatística para a gente conversar, para ele tentar me explicar uma Eu coisa. assaltado. Se ele tivesse armado, eu não estava aqui. Se você estivesse prestando atenção ao assalto e tivesse armado, você tinha reagido antes de ser abordado. Quantas pessoas teriam que reagir para... Deixa Pode vir sempre vem com elemento surpresa. Ele vem com elemento o surpresa. elemento surpresa normalmente acontece quando você está armado. É porque vocês não sabem o que é andar armado. Quando você está armado, você tem que entender que a sua rotina mudou totalmente. Então não é qualquer pessoa que consegue andar armado por isso. Se você está armado, esqueça o celular. Se você está armado, esqueça conversar em qualquer lugar. Você tem que estar sempre atento. Como isso ajuda? Ele não vive. É isso, por isso que eu estou dizendo. Vocês não sabem o que é andar armado. Mas a questão aqui que você está discutindo é direitos. Não pode você chegar a mim e dizer que eu não tenho direito de querer ter essa vida. Entendeu? Mas o que A partir do momento que eu quis ter, que eu tive o direito, a partir do momento. Não, eu não estou lhe dizendo. A gente não tem como discutir a situação do oficial de justiça discutindo o decreto. Entendeu? O decreto, para mim, não vai ficar. Mas a situação que eu estou falando, o que eu estou falando aqui é o seguinte, com relação ao meu cargo, a partir do momento que eu optei a ser oficial de justiça, eu tinha direito de não querer ser. Entendeu? Então eu tenho que entender que a partir do momento que eu optei em ser oficial de justiça, eu vou ser exposto a um risco que vocês não vão ser. Agora, será que eu vou ter que ter o mesmo jeito de vida de vocês? Se o meu risco é totalmente diferente? Vocês estão entendendo? Eu optei por ser oficial de justiça. Foi opção minha. Agora eu não posso chegar e ter o mesmo tratamento que vocês que não optaram por ser. Eu concordo em número, gênero e grau com o Itaílson. O oficial de justiça ele tem o direito de portar. O restante da população, alguns cargos como oficial de justiça, como juiz, como delegado, como promotor e até mesmo eu defendo como advogado.
esses cargos poderiam portar arma. Evidentemente que nem todo mundo poderia portar uma arma na sociedade. Mas um outro ponto importante além do porte é um direito de propriedade que se chama posse. Eu tenho o direito de ter a posse em minha casa. Pode acontecer acidente? Pode. Acidente ocorre na energia elétrica, quando a criança bota o dedinho lá e toma um choque. Acidente ocorre numa piscina, que se você vacilar numa piscina, eu já vi casos, inclusive, onde eu tenho residência em Vila Atlântica, a criança apareceu boiando morta, uma criança de 2 anos. Acidentes ocorrem com faca, que criança quase perde o dedo com faca. Então acidentes ocorrem com várias coisas. Então a pessoa tem que ser responsável por tomar todos os cuidados do mundo. A posse é um direito do cidadão. Porque eu, como advogado criminalista, defendo todos os tipos, de qualquer tipos de bandidos, de marginais. Dentro do direito, dentro da lei. Eu só não defendo um tipo, aquele que invade uma casa. Porque para mim a casa é asilo inviolável. Inviolável. E eu tenho um problema que foi do passado, né, de minha família, em que um parente lá, um tio lá, já faz há muitos anos já, o crime já prescreveu, em que nós éramos pequenos e a casa foi invadida por um rapaz drogado. E ele, esse meu parente, em Itapuã, era meio deserto, acabou assassinando esse rapaz. Foi um escândalo e coisa e tal, babá. Mas não é possível que você, na sua casa, você perca o direito da segurança pública. A segurança pública nas ruas, você pode querer o policial. Mas dentro de sua casa vai ter um policial 24 horas, não tem como. Então na sua casa você tem direito. No barraco, onde seja. A partir do momento em que a população estiver armada dentro de suas casas e tiver o direito de reagir, você vai estar melhorando a segurança pública sem medo de errar. No Uruguai, onde é permitida o uso de armas, caiu o nível de criminalidade. Nos Estados Unidos, o nível de criminalidade caiu também. Lógico que outras medidas têm que ser tomadas. Maior efetividade da lei penal, maior endurecimento da lei penal, não tenha dúvida nenhuma. Isso só faz beneficiar a sociedade. Educação, não é? Outras medidas paralelas. Mas que nós não podemos deixar de ter arma, não. Porque se você tiver um sistema de que a população desarmada e o bandido armado, é que não dá. Lá em casa eu boto uma placa bem grande e quero botar outra ainda. A primeira é: não entre cachorros ferozes demais. E ainda tiro uma de doido lá na região, certo? Eu digo, evidentemente, não é um blefe, né? Ele está ao vivo, mas eu digo que estou disposto a tudo lá, que sou louco e estou fortemente armado. Então não entre em minha casa. Eu peço a Deus de joelho todo dia, porque eu vou reagir de forma violenta. Na Carolina do Norte, minha filha esteve lá, e na Califórnia, me parece, não sei quais são os estados, o indivíduo entrou em sua residência, não foi convidado, você esquartejou ele, não tem problema nenhum. Você não vai responder por nada. Porque a casa é asilo inviolável. Eu não admito a invasão de uma casa por um marginal. Eu não admito. Ele pode roubar o carro na rua, pode fazer o que quiser com você, mas dentro de casa não dá. Você entrou na sua casa, fechou a sua porta, você tem que ter sua segurança. É um asilo inviolável constitucional. Como é que pode, entendeu? Então lá em casa eu estou doido para que possa liberar logo a arma, para eu botar outra placa. Fortemente armado. Porque só assim o bandido vai ter medo de entrar na minha casa. Pelo amor de Jesus, não é? Porque é um direito que me assiste, gente. Eu tenho um direito de estar armado. Eu tenho o direito. E vocês não sabem. Eu tenho um sítio em Itacimirim. E o rapaz de lá, não é só para defender contra marginais, não. Tem um negócio, surge em Itacimirim, uns mitos, né, de vez em quando. Tem uma onça aí, que às vezes é um gato, alguma coisa, ninguém sabe, que à noite ataca as galinhas. Quer dizer, o cara está lá no seu sítio, como é que ele vai poder não ter uma espingarda, alguma coisa para atirar contra esse animal que está atacando o galinheiro? Que você não sabe que porte esse animal, você não vai se enfrentar com esse animal. Então o pessoal do interior sofre muito também com a questão de animais. Então é uma propriedade, é um direito, e nós temos que caminhar, gente. Ó, os Estados Unidos tem muita coisa boa, tem que caminhar. Quando a gente vai lá e volta, a gente vê que é outro mundo. Tem que caminhar um pouquinho, com guardar as proporções com a questão dos Estados Unidos. Está certíssimo isso aí. Pode ter um controle de armas, aqui nós temos um controle excessivo, mas temos que ter, não tem jeito, a gente vai caminhar para isso, senão a gente não melhora a segurança pública. Lógico que essa é uma ponta,
A outra ponta, a desigualdade social que tem que diminuir, educação que tem que ter firme, né, doutor Flávio? Processo educacional, distribuição de renda, né? Todos esses fatores contribuem para a melhoria. O judiciário precisa funcionar. Isso, mas todos os E a gente fatores. vê aqui- Processo educacional A gente básico, vê né? aqui que tem pesquisas que 2 ou 5% dos casos são julgados. Entendeu? Não é brincadeira, não. Eu vou fazer aqui as minhas considerações finais. Perfeito. Eu entendo. Lombardi vai falar, não? Lombardi deve falar. Ela tem um número de ouvintes que aguarda. Sempre ele. Assim, eu acho assim, na minha opinião, até como eu estava comentando aqui com o Martinez, existe uma diferença entre o porte e a posse. Né? Eu concordo com o Itaílson, eu acho que de determinadas profissões a efetiva necessidade já está comprovada. Eu acho que não é o Estado que tem que olhar para Itaílson e dizer se ele pode ou não. Quem tem que olhar para ele e dizer se ele pode são os exames que ele vai fazer, a qualificação técnica, para ver se ele sabe manusear essa arma, se ele tem condição psicológica de manusear essa arma, de portar essa arma. Não é o Estado que vai dizer se ele pode ou não pode, porque para mim a efetiva necessidade, como o caso aqui foi o oficial de justiça, para mim essa efetiva necessidade pela profissão está comprovada. Como um policial. Alguém aqui vai dizer que um policial não tem efetiva necessidade de andar armado, por uma questão de segurança dele, da sua família, pela atividade que ele exerce? Como um advogado público que está no decreto? Alguém vai dizer que um defensor não tem a necessidade? Eu não sei se vocês sabem, já tem jurisprudência dizendo que entre uma das minhas obrigações é ir na casa de uma pessoa que está sob regime domiciliar, verificar se ele está cumprindo Agora, só para as concluir. medidas. Só para Tipo concluir. assim, ir na casa dele 9 horas da noite, Pois é. para saber se ele está em casa. Então, por exemplo, para determinadas funções, viu, Thaís? Para determinadas funções, eu realmente concordo, né, que possa haver esse porte. Né? Eu vejo realmente a efetiva necessidade de determinadas funções. Obviamente que com critérios rigorosos, psicológicos, que já existem, né? E que isso tem que ser realmente isso tem que ser realmente fiscalizado, se esses clubes de tiro aí realmente estão cumprindo a lei, se o camarada vai lá realmente, se ele realmente, né, vai evitar daquele negócio dele não ir lá e ter o atestado que ele... Tecnologia para isso tudo tem. Para isso tudo tem. Agora, o porte, a posse, é como o nosso amigo que o Martinez falou, a casa inviolável. Eu acho... Olha, eu vejo muito esse negócio de dizer que o homem vai matar a mulher. Eu vejo muito, o homem pode matar a mulher com a arma, a mulher também pode matar um homem com a arma. Né? Mas a arma não precisa ser um revólver, uma pistola, pode ser uma arma branca, pode ser uma faca. E facas nós usamos nas nossas cozinhas. Né? Oi? Água quente no ouvido, a famosa água quente Teve no um ouvido. decreto de Bolsonaro agora sobre a Maria da Penha, Vi. Vi, mas não ele entendi muito não. dando ao delegado o direito de ele já adotar as medidas protetivas. Foi em municípios em que não... Vai acontecer na Bahia praticamente, a maioria da Bahia vai acontecer, porque hoje nós temos 400 e tantas comarcas, acho que 200, ou 400 e tantas cidades e 200 comarcas. Entendeu? Então vai acontecer, se fosse implantado isso hoje, metade da Bahia já fazia. Então, para mim, uma coisa está distinta da outra. Eu não entendi o porquê que. Eu não entendi o porquê que o delegado pode resolver apenas onde não tem juiz. Não entendi. Porque o juiz é que resolve. Tem resolvido? O negócio do judiciário? Não tem quase nenhuma, né? É outra discussão, acho que tem outro programa. Meus amigos, é isso que eu digo. Vai ter que ter outro programa, porque a discussão está maravilhosa, mas o nosso tempo está 54 minutos já de debate. E aí nosso Como está dizendo, doutor para mim Everton, são duas coisas, doutor Thiago, são duas coisas distintas, né, entre o porte e a posse. O porte realmente tem que ter mais critérios, mais rigorosos, porém eu acho que tem profissões, por si só, a efetiva necessidade para mim já está caracterizada. Agora, outros critérios vão ter que ser obedecidos. É isso que o decreto de Bolsonaro fala. Né? Agora, o porte, a posse, para mim, ela tem que ser realmente mais ampla,
mais flexibilizada, porque todos nós, o que existe muito hoje também é um estado de vulnerabilidade dentro da sua própria casa, né? Então, é importante para mim que ela seja mais flexibilizada com referência à posse. Essa é a minha opinião. Concordo. Doutor, já tá, fica já, desde já, convidado a estar aqui terça-feira que vem, para que a gente possa aprofundar, já trazendo mais subsídios sobre o decreto. Inclusive, eu estou recebendo aqui uma notícia, eu não sei se é verdade aí, é para quem é, hein? Se ele vai ainda... Veja só, estão dizendo aqui que o referendo, o plebiscito, né? Estou dizendo aqui, é o vídeo que está assistindo a rádio, deve ser estudante de direito. O advogado, não quis identificar, eu também respeito. Está dizendo aqui o seguinte, que o plebiscito foi meio confuso, não para o sim para as armas, né? E sim seria o não para não usar, foi uma coisa complexa. E que na realidade há uma abertura aí, eu gostaria dessa consulta para a próxima semana, né? Com referência a uma abertura no sentido de que o decreto ele só apenas teve uma força de regulamentar algo que já existe. Aí fica a dúvida. Aí fica a questão constitucional, né? Constitucional. Se teria competência para regulamentar. Há correntes que dizem que sim aqui, né? Pelo que os ouvintes estão colocando. Então, essa conversa está me parecendo bastante calorosa. Então, A votação aqui deixou claro que 4 votos a 3. Então, foi 4 votos a 3? Fizeram igual no plebiscito. Nosso amigo não contou, não? Contou. Misturar as coisas, se fosse só colocar no Ministério da Justiça. As advogadas e o doutor Tiago votaram comigo, com o relator. Com o relator. O dissidente foi o presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça. Lombardi, nosso amigo Lombardi. Também entrou com Então eu voto. acredito que a gente pode estender essa pauta aí para outros encontros. Com certeza. Chamando inclusive um especialista de segurança pública, Deraldo Damasceno. Deraldo Damasceno, com Outros certeza. colegas que possam vir aqui. Fica marcado, doutor Tiago, para terça-feira. Pode vir? Já marcado no ar. Está marcado. Agora tragam mais subsídios. Vamos ver se o decreto se mantém até terça-feira, né? Eu acredito que vai se manter. A terça-feira não decide, não, viu? Até terça não.